Olá, meus amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Falamos ao vivo aqui de Varginha, Minas Gerais, no nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Este Centro de Cultura é mantenedor dos Seminários Tabernáculo, que é uma denominação a qual pertencemos. Sou pastor há 33 anos nessa denominação evangélica renovada. E também temos o Seminário Bereshit e a Faculdade Bereshit. Nós também oferecemos o curso de superior de teologia através do nosso polo aqui em Varginha, Minas Gerais. Estamos na zona da Mata Mineira, sul capixaba. Sou o professor Ilmar, pastor Sater Ellery Kaiser. Estamos aqui, sou professor da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, nas áreas de Sociologia, Geografia, História, Filosofia, Língua Portuguesa, etc. Ensino religioso. E aqui estamos como diretor desse centro desde 1992, ensinando e ministrando a Palavra de Deus. Nosso estudo aqui é sobre o curso básico de Teologia. Nós estamos ministrando aulas de Religiões Comparadas 3. Estamos estudando nesse bloco, que é do livro 3, 6 matérias em cada livro. Estamos estudando Mormonismo e agora estaremos iniciando Espiritismo. Quando a gente vai falar de Espiritismo, vamos começar fazendo a biografia do grande codificador do Espiritismo, que foi Allan Kardec, que era o pseudônimo, né? Na verdade, o nome dele era Hipólito Léon Denisard Rivail. Este é o camarada que trouxe esse nome de Allan Kardec. Ele codificou e sistematizou a doutrina espírita, propagando o método pedagógico de Pestalozzi. Nasceu em 1804, em 3 de outubro, lá na França, em Lyon, e faleceu também em Paris, em 31 de março de 1869, portanto, 64 anos de vida. Ele era francês, era pedagogo, professor, gramático, tradutor, linguista, filósofo, educador. O principal livro dele foi o Livro dos Espíritos, de 1857. Então ele foi discípulo do reformador educacional famosíssimo John Henrique Pestalozzi e um dos pioneiros na pesquisa científica sobre fenômenos paranormais, mais notoriamente a mediunidade. Médium. Nasceu numa família de orientação católica, com tradição na área de magistratura e advocacia. Desde cedo manifestou a propensão para o estudo da ciência e da filosofia. Estudou na escola Pestalozzi, no castelo de Yverdon, na Suíça, um país protestante, né? E aos 14 anos já ensinava aos seus colegas menos adiantados, criando cursos gratuitos. Aos 18 anos, bacharelou-se em Ciências e Letras. Concluiu seus estudos, o jovem Rivail retornou ao seu país natal, que era a França. Profundo conhecedor da língua alemã, traduziu para esse idioma diferentes obras de educação e de moral, com destaque para as obras de François Fenelon, pelas quais manifestava particular atração. Conhecia a fundo o francês, o alemão, o inglês, o neerlandês, que é o holandês, né? E além de falar também italiano e espanhol. Foi membro de diversas sociedades acadêmicas, não só em Paris, como em outras cidades. Aos 28 anos, ele casou-se com Amélie Gabrielle Baudet. Antes disso, aos 20 anos, depois que retornou a Paris, ele começou a lecionar. Em 1934, lecionou e publicou diversas obras, sendo membro da Academia Real de Ciências Naturais. Como pedagogo, ele dedicou-se à luta para a maior democratização do ensino público. E tinha cursos gratuitos de Química, Física, Anatomia, Astronomia. Também é dele um famoso manual de aritmética e alguns dados sobre a história da França. Mas quando ele começou a se interessar, então, quando entra, então, o Espiritismo na vida de Hipólito Léon Denisard Rivail, chamado de Allan Kardec. Então, seu próprio depoimento nas suas obras póstumas, aos 50 anos, em 1854, ele ouviu pela primeira vez falar do fenômeno das mesas gigantes, bastante difundido na época através de seu amigo Fortier, um magnetizador de longa data. Sem dar muita atenção naquilo, ele, somente no ano seguinte, é que ele se despertou para isso em 55, quando ele então começou a frequentar essas reuniões. Durante esse período, tomou conhecimento também da psicografia.
Psicografia é aquela arte, né? Um espírito aposta da pessoa e ela de olho fechado vai escrevendo aquilo que é ditado para ela. Ele então teria tido um contato com um espírito familiar que supostamente teria passado a orientar seus trabalhos. O pseudônimo desse espírito, então, Allan Kardec. Daí o nome Allan Kardec. Foi escolhido porque teria essa entidade revelado que havia vivido numa vida passada entre o povo celta, na região da Gália, atual França. Kardec dedicou-se então à estruturação de uma proposta de compreensão da realidade baseada na necessidade de integração entre os conhecimentos científicos, filosóficos e moral, com o objetivo de lançar sobre o real um olhar que não mais negligenciasse nem o imperativo da investigação empírica na construção do conhecimento, nem a dimensão espiritual e interior do homem. Então, como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Primeiro se observa, depois se compara, analisa e, remontando os efeitos às causas, chega à lei que os rege. Quando tem 53 anos de idade, ele então conclui a sua obra magna, que é a chamada Livro dos Espíritos, que é a codificação, né? Após o lançamento dessa obra, ele lançou também a Revista Espírita e fundou nesse mesmo ano de 1857 a primeira sociedade espírita regularmente constituída com o nome de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Depois também ele andou estudando como erudito uma ciência chamada de frenologia, que dedicava-se mais a mostrar a importância, né, da predominância da raça branca, mostrando alguns estudos sobre os grupos étnicos raciais. Essa ciência, a frenologia, foi fundada pelo médico alemão Franz Joseph Gall. E ela é um pouco racista, né, nesse sentido. Em 1862, poucos anos antes de morrer, ele então fez uma demonstração clara disso, mostrando sobre uma raça superior. Os negros serão sempre os mesmos, então, segundo eles, é uma raça inferior e primitiva. Depois ele escreveu um livro chamado La Gênese, ou A Gênese, onde ele mostrava que as raças naturais mais inteligentes adiantaram-se às outras, mesmo sem levar em conta que muitos espíritos recém-nascidos para a vida espiritual, vindo a encarnar na Terra juntamente com os primeiros aí chegados, tomaram ainda mais sensível a diferença em matéria de progresso. Eles acreditavam então que os negros seriam uma raça inferior, né? O Evangelho segundo o Espiritismo seria também uma grande obra dele, uma das maiores e principais, que concerne a conexão da Bíblia com a doutrina espírita, né? Kardec passou os anos finais da sua vida divulgando o Espiritismo pelo mundo afora. Ele faleceu em 31 de março de 1869, aos 64 anos, em decorrência de um aneurisma, quando trabalhava numa obra sobre magnetismo e espiritismo. O seu túmulo está lá na cidade de Paris, né? E tem uma frase aí, a lápide dele diz assim: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Isso é o que consta lá na lápide do seu túmulo em Paris. Principais obras do Hipólito Léon Denisard Rivail, chamado de Allan Kardec, primeiras obras didáticas: curso prático de aritmética, plano proposto para a melhoria da instrução pública, gramática francesa, manual de exames para títulos acadêmicos, catecismo gramatical da língua francesa, ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas. As obras espíritas principais é o Livro dos Espíritos, que tem os princípios da doutrinação espírita. O Livro dos Médios, depois tem o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, a Gênese, os Milagres, as Predições segundo o Espiritismo. Essas principais obras dele, né? E teve muitos diplomas, muitos cursos, já viram que ele é bastante graduado, né, muito estudioso. Ele era pedagogo, professor, gramático, tradutor, linguista, filósofo, educador, falava vários idiomas. Então está aí a biografia do chamado assim pai do Espiritismo. Ficamos por aqui, fica na paz, tchau, tchau.